Isso. Caio, o cara mandou uma ontem aqui, depois no final do papo, e é Romanos 7, mas é legal o cara falar, né? A dúvida dele, ele fala assim: Caio, o pecado que habita no ser humano desde sempre vem do maligno ou está entranhado na nossa carne? O Desde pecado antes. habita em mim. Romanos 7, como você mesmo disse. Né? Lá em Paulo, em momento algum, diz, mas o pecado me faz fazer, o diabo me faz fazer assim. Não. A responsabilidade do homem é absoluta. Do homem. Em momento algum, lá no Gênesis, Deus voltando-se para a serpente, diz, serpente safada, canalha sem vergonha, desgraçada. Por que tu seduziste a mulher e ela ao seu marido? Não. Cada um responde diante de Deus pelo seu próprio pecado. Nem o diabo serve. Deu uma tremida aqui. Nem o diabo serve. O diabo carrega seu próprio pecado diabólico e suas próprias deliberações malignas, como qualquer outra criatura. E eu carrego as minhas. Só não carrego mais por causa do que eu preguei hoje, que já sou justificado em Cristo. Tudo isso é escatologia realizada. Tudo isso já passou, já está consumado. Ao contrário, eu tenho acesso ao Pai e tudo contribui para o meu bem. Ele que fez a pergunta de ontem, tenha ouvido a palavra de hoje. Porque se a pessoa não ficar agarrada à pergunta que fez, prestar atenção nas respostas que ouve, ela sai rasgando perguntas para trás. Sim. Sabia? Sai rasgando perguntas para trás. É porque tá porque tem gente que tem um apego muito grande às perguntas que faz. Tem uma quantidade enorme de pessoas, e eu lido com gente, toda a minha existência foi gente. Eu não lidei com números, com química, com gente, com alma, com mente, com atitude, com resposta, com comportamento, com emoção. Minha vida inteira foi e é gente. Então, eu noto pessoas que, de fato, não estão nem um pouco interessadas na resposta. Elas só estão interessadas na pergunta que faz. E você pode responder aquela pergunta 1000 vezes. Elas não vão desistir da pergunta. Elas têm afeição pela questão que levantaram. E não importa quantas sejam as respostas obtidas e nem se sejam satisfatórias ou não, elas vão se aferrar, se agarrar à questão que levantaram. Tem gente que me faz uma pergunta e eu começo a responder e eu estou aqui olhando nos olhos dela e pensando, meu Deus, ela não parou de pensar na pergunta dela até agora. E eu já estou falando há 15 minutos e ela não me ouviu em nenhum momento. Porque há pessoas que não querem respostas nem compreender. Há pessoas que vivem de perguntas, não de soluções. E tem gente, que o que é pior ainda, que vive da mesma questão a vida inteira. Não é porque a questão seja insolúvel. Ao contrário, às vezes é até banal. Mas a pessoa adora simplesmente ter de novo aquela questão para colocar em tantos quantos sejam os ambientes nos quais ela chegue. Ela coloca a mesma questão outra vez. Você que está me vendo aqui, deve ver como isso acontece com seu marido, com a sua mulher, com seus pais, com alguns amigos seus. Você diz, meu Deus, como é que o fulano ou a fulana já convive aqui com a gente há tantos anos e a única questão é essa
que se repete. Você pode trazer o arcanjo Miguel para responder a pergunta dela, ela vai continuar cultuando aquela questão para sempre. Faz parte do processo mental negativo. Um dos aspectos do que se possa chamar de processo mental negativo é justamente esse, de não se alegrar com as respostas que respondem, mas viver o tempo todo das questões que a gente não quer que sejam respondidas, mesmo quando sejam, mesmo quando são. Mas a gente fecha e bloqueia a mente, porque são pessoas que não querem a verdade, querem um pretexto para o conflito, e não a verdade. Elas não querem solução, elas vão de um problema para o outro, de um inimigo para o outro, de uma questão para outra, e há milhões de pessoas vivendo exatamente desse jeito. Exatamente. Aqui e agora. Agora mesmo, enquanto eu falava, alguém falou, eu sou assim. O outro falou em surdez mental. Muita gente concordando com esse fato, quando não tem a ver diretamente com eles próprios, mas eles precisam admitir que na casa deles tem algumas pessoas que são assim, não é? Alguém disse que escreveu não sei o que no teu direct. Mas é isso aí, brother. Caio, isso é autossabotagem, né? Assim, Uhum. essa coisa de ficar cultuando, pergunta e não vai, e não anda. Uhum. É autossabotagem, às vezes é simplesmente aquela preguiça existencial horrorosa. Outras vezes é uma autossabotagem carregada de mau humor para com a existência. Tem gente que chega aqui e diz, tem gente que chega aqui e diz não. Eu vim para ferrar. E acabou. A gente vê pessoas, para todo lado tem gente de todos os níveis e camadas de aparição social. Alguns aparentemente vieram para não trazer solução, só para dividir mesmo. E se alguém diminuir a divisão, eles arranjam uma outra sabotagem, ou um outro mau humor, ou um outro anarquismo mal-humorado. Tem algumas versões de anarquismo psicológico e existencial que são assim também. Seja você traga para a vida, o indivíduo vai entrar num processo de anarquismo contestatório. E isso vira vício mental. Vira, cara, vício mental. Tem gente que não sabe viver de um outro modo. Não sabe. O sujeito entra em estado de inquietude, inquietação, ansiedade, se não eleger um adversário, uma adversidade, um problema, uma questão, uma pseudo-insolubilidade. Vicia a mente terrível. Claro que isso produz autossabotagem, autoboicote. Claro. Mas vem disfarçado de muitas coisas.